Era 20 de julho de 1973, um apartamento em Hong Kong. O homem, considerado a personificação da saúde, da força e das artes marciais, fecha os olhos para uma soneca da tarde. Ele tem apenas 32 anos. Ele nunca mais vai acordar. A morte de Bruce Lee não chocou apenas o mundo, ela quebrou uma lógica. Como alguém que conseguia fazer flexões usando apenas 2 dedos e se movia tão rápido que câmeras de cinema precisavam ser desaceleradas, simplesmente cai morto aos 32 anos. A versão oficial diz uma coisa, mas o que as autoridades tentaram abafar nos dias seguintes acendeu um rastro de pólvora que até hoje, meio século depois, ainda não se apagou. Se você acha que a história de Bruce Lee termina com um laudo médico de dor de cabeça, você foi enganado. Nos próximos minutos nós vamos remontar os passos finais de Bruce Lee. Você vai descobrir o que realmente aconteceu naquele apartamento, o rastro de inimigos que ele deixou. Fique comigo porque cada minuto dessa linha do tempo esconde um segredo. Mas atenção, ao longo deste vídeo vamos separar claramente fatos comprovados de especulações, tá bom? Porque a história real já é fascinante o suficiente. Seja muito bem-vindo ao canal Leite Curiosa e prepare-se porque essa é uma daquelas histórias que ficam na cabeça muito tempo depois do vídeo terminar. E para entender a tragédia precisamos voltar alguns meses no tempo. Em 1973, Bruce Lee estava no topo do mundo, mas seu corpo estava pagando um preço altíssimo. Ele era perfeccionista obsessivo. Ele não apenas atuava, ele coreografava, dirigia, editava e treinava até a exaustão física completa. Bruce tinha uma filosofia, ultrapassar todos os limites humanos, mas o que quase ninguém sabia na época é que a máquina humana chamada Bruce Lee já estava dando sinais de pane. Ele havia perdido muito peso, estava estressado, paranoico e sofrendo de dores de cabeça constantes. Poucos meses antes de morrer, mais precisamente em maio de 1973, algo terrível aconteceu em uma sala de dublagem. Algo que foi o primeiro aviso real de que a vida de Bruce corria perigo imediato, mas que decidiram ignorar para não atrasar o filme que mudaria o cinema mundial. Bruce estava dublando Operação Dragão em uma sala sem ar-condicionado. O calor era infernal. De repente, ele desabou no chão e começou a convulsionar, a vomitar e tremer violentamente. Ele foi levado às pressas para o hospital. Os médicos diagnosticaram um edema cerebral, um inchaço no cérebro causado por acúmulo de líquido. Eles conseguiram reduzir o inchaço com medicamentos e, poucos dias depois, Bruce voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Ele se sentia invencível, mas o relógio biológico dele estava correndo em contagem regressiva. Agora vamos ao dia fatídico, 20 de julho de 1973. Hong Kong estava sob um calor sufocante de verão. Bruce se encontrou com o produtor de seus filmes, Raymond Chow, para discutir o roteiro do próximo longa Jogo da Morte. Por volta das 16 horas, os dois foram até o apartamento da atriz Betty Tin Pei, e aqui a história começa a ganhar contornos complexos. Oficialmente, eles estavam lá para discutir papéis de um filme, mas as contradições do que aconteceu naquelas paredes começaram a incendiar a imprensa de Hong Kong. Raymond Chow saiu do apartamento para uma reunião de negócios, deixando Bruce e Betty sozinhos. 2 horas depois, Bruce reclamou de uma forte dor de cabeça. O que aconteceu nos próximos 30 minutos mudaria a história da cultura pop para sempre. Para ajudar a passar a dor, Betty deu a Bruce um comprimido chamado Equagesic. Era um analgésico comum na época que continha aspirina e um relaxante muscular chamado meprobamato. Bruce tomou o remédio e foi se deitar na cama de Betty por volta das 19h30. Ele disse que ia apenas descansar um pouco antes do jantar. Então, por volta das 21 horas, Raymond Chow ligou para saber por que eles estavam atrasados para o jantar. Betty foi acordar Bruce e ele não respondeu. Ela balançou, chamou seu nome, mas o corpo do lutador estava completamente relaxado e frio. Então o pânico imediatamente tomou conta ali do lugar e é aqui que surge o primeiro grande ponto de interrogação que a polícia tentou entender na época. Por que em vez de ligar direto para a ambulância de emergência pública, eles chamaram um médico particular de Betty que demorou preciosos minutos para chegar e tentar reanimá-lo na cama por quase 10 minutos, sem qualquer sucesso. Quando a ambulância finalmente foi acionada e Bruce chegou ao hospital, era tarde demais. O dragão já estava morto. A autópsia revelou algo impressionante.
O cérebro de Bruce Lee, o que deveria pesar cerca de 1.400 gramas, estava pesando 1.575 gramas. O cérebro dele havia inchado terrivelmente, criando uma pressão fatal dentro do crânio. A conclusão médica oficial foi morte por desventura. Eles apontaram que Bruce teve uma reação alérgica severa a um dos componentes do analgésico Equagesic, o que desencadeou o segundo e definitivo edema cerebral. Essa é a verdade médica e legal, mas o público não comprou essa história não. Como o remédio que milhões de pessoas tomavam todo santo dia poderia ter derrubado o homem mais forte do mundo? Foi a partir desse silêncio e das terríveis mentiras iniciais contadas à imprensa sobre onde o corpo de Bruce havia sido encontrado que as teorias sombrias ganharam força. Nos primeiros dias, os produtores disseram que Bruce havia morrido em sua própria casa, ao lado da sua esposa Linda. Quando os jornais descobriram que ele estava, na verdade, no apartamento de outra atriz, o escândalo foi total. A primeira grande teoria envolve as Tríade, a temida máfia chinesa de Hong Kong. Dizia-se que Bruce havia se recusado a pagar dinheiro de proteção para os estúdios de cinema controlado pelo crime organizado, ou que ele teria irritado produtores poderosos ao querer controlar sua própria carreira e criar sua própria produtora independente. Para muitos, a morte dele foi uma execução silenciosa por envenenamento, usando substâncias indetectáveis nos exames da época. Outra teoria que circulava sussurrada nos bastidores das academias tradicionais de artes marciais afirmava que os mestres antigos da China estavam furiosos com Bruce. O motivo? Ele quebrou o código de honra secular ao ensinar segredos milenares do Kung Fu para ocidentais. Diziam que ele teria sido atingido de forma traiçoeira pelo toque da morte, um golpe secreto baseado nos pontos de energia do corpo que destrói os órgãos internos ou causam colapsos dias ou semanas após o impacto. Mas afaste essas lendas por um instante. Se olharmos para os relatórios médicos reais, o estresse acumulado nos meses anteriores revela que Bruce Lee estava empurrando o seu corpo para um abismo biológico. Poucos sabem, mas Bruce havia feito uma cirurgia para remover as glândulas sudoríparas das axilas porque ele detestava parecer suado nas telas de cinema. Sem a capacidade total de suar adequadamente, como seu corpo regulava o calor extremo de Hong Kong? Esse detalhe ignorado por anos começou a mudar tudo o que achávamos que sabíamos sobre sua morte. Por décadas, a história de conspiração alimentaram o mito, mas a verdade, quando analisada pela ciência moderna e pelos fatos reais, é ainda mais perturbadora do que lendas de máfia ou golpes secretos. Em 2022, um grupo de renomados cientistas e especialistas em rins da Espanha publicou um estudo em uma prestigiada revista médica internacional. Eles revisaram minuciosamente todo o histórico de exames de Bruce Lee, os depoimentos das testemunhas e os hábitos de sua rotina diária. A conclusão deles foi revolucionária. Bruce Lee não morreu por causa do remédio para dor de cabeça. Ele pode ter morrido porque bebia água demais. Parece um absurdo completo, não é? Afinal, beber água é sinônimo de saúde, mas a condição clínica real se chama hiponatremia. Trata-se do excesso severo de água no organismo que dilui o sódio no sangue a níveis perigosamente baixos. Bruce tinha vários fatores de riscos acumulados para que isso acontecesse. Ele consumia uma quantidade massiva de líquidos e sucos em uma dieta extrema de purificação. Usava substâncias que alternavam o funcionamento dos rins e tinha um histórico recente de lesões que afetavam o equilíbrio metabólico. O rim dele simplesmente entrou em colapso e não conseguiu processar o excesso de água circulante. Sem conseguir expelir o líquido, a água invadiu as células e fez o cérebro dele inchar rapidamente até a morte. A ciência finalmente deu uma explicação lógica e física para o mistério. Bruce Lee não morreu por ser fraco, ele morreu talvez por tentar ser forte demais, sem permitir que sua própria humanidade descansasse. Ele nos deixou uma de suas filosofias mais famosas e eterna. Seja como água, meu amigo, a água se molda, se adapta, flui ou destrói. O seu corpo físico cedeu e parou de fluir naquele verão de 1973, mas a sua mente genial mudou para sempre a história do cinema mundial, reinventou o conceito de artes
marciais no Ocidente e quebrou barreiras históricas de preconceito racial que pareciam indestrutíveis na época. Um homem de carne e osso se foi muito cedo, mas o mito se tornou absolutamente eterno. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, meu muito obrigada. Me conta nos comentários que se você acredita que as explicações científicas modernas são suficientes para explicar essa tragédia ou sente ainda que existe algum segredo muito pesado e oculto nessa história que nunca quiseram revelar ao mundo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva aqui no canal, pessoal. Isso vai ajudar muito a gente a crescer, tá bom? E para você também não perder as próximas curiosidades que vem por aí. Até o próximo vídeo, fique com Deus e tchau!